Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia. Então retomar, na verdade, nós vamos retomar, mas eu quero dar vou fazer uma recapitulação, como a gente passou esse período aí de final de ano, 2 semanas, melhor dizendo, e aí acredito que muita coisa ou alguma coisa deve ter escapado da nossa memória, Nós tivemos a aula passada, foi a aula introdutória, e hoje seria a segunda aula, não é a segunda aula, mas por conta desse espaço de tempo aí, eu vou dar uma recapitulação, trazer aquela parte da introdução, tá? Pra gente ver se refresca a memória e aí sim dar seguimento, Dar seguimento aí ao conteúdo, tá? Só lembrando que a matéria que nós estamos agora estudando é Fundamentos, da Teologia. Fundamentos da Teologia. Esse é o título que a gente deu aqui a essa matéria, tá? Então eu vou fazer uma pequena recapitulação, tá? O cristianismo e seus fundamentos. Vou começar daqui, tem coisa para trás, mas não vou estar falando não. Só vou falar sobre essa questão do cristianismo e os fundamentos. Bom, o propósito desse estudo é criar discernimento espiritual crítico, capaz de distinguir entre verdade e falsidade, tá? É o propósito dele, Entre o cristianismo autêntico, o teocêntrico, vivo e redentor, e cristianismo adulterado, contextualizado antropocentricamente, ou seja, tendo o homem como referência, como centro, Esse é o significado do termo, Então, ou seja, o homem como ponto de partida. Esse é o falso evangelho, mas que infelizmente a gente vê muito disso por aí, tá? Então, esse evangelho também mistificado, ecumenizado, Que é essa mistura de doutrinas e ensinamentos que a gente vê, que a gente chama de sincretismo religioso, Ou seja, conceitos e ideias de outras religiões que elas são absorvidas, Que elas são trazidas para o bojo do cristianismo. Quando a gente estuda a história da igreja, que eu acredito que todas vocês, e os demais irmãos aí que vão depois assistir, devem ter ouvido falar ou estudado já comigo, que no ano 312, 313, o imperador Constantino, imperador de Roma na época, ele se declara cristão, mas nunca se converteu de fato, E aí houve, a partir dali, uma grande mistura da igreja cristã com vários elementos e conceitos do paganismo, porque ele não exigiu, na verdade, a conversão de ninguém, Então, houve a criação de uma igreja oficial do Império, que até hoje é conhecida como Igreja Católica Apostólica Romana, essa que perdurou 1100 anos, ditando as regras religiosas, aliás, política, cultural, social, mandou no mundo, por assim dizer, em todos esses aspectos do convívio humano, da sociedade, etc. e tal. Mas esses 1000 anos foram sendo acrescentados muitos elementos. Então esse cristianismo, ele se tornou um cristianismo sincrético, cheio de dogmas, cheio de doutrinas que na verdade não tem base nem apoio nenhum bíblico. Isso culminou em 1517, naquele protesto do famoso monge agostiniano chamado Martinho Lutero, dali em diante. Então houve uma ruptura de onde surge aí hoje que nós conhecemos e pertencemos às igrejas protestantes, as ditas protestantes, por conta dessa questão de Martinho Lutero questionar vários ensinos da Igreja Católica que não tinha base bíblica, enfim. Mas não deixou de ter as misturas,
E ao longo desses séculos, então, de 1517 para cá, houve diversas igrejas, né, em diversos contextos culturais diferentes, e isso também foi se dando uma mistura, né? Algumas têm uma base muito boa doutrinária, tem confissão de fé, inclusive, né? Foram criadas diversas confissões de fé, confissão de Westminster, por exemplo, né? E outras aqui que me fogem da memória agora, mas vários documentos que foram criados. Aí, talvez um dos últimos agora, 1974, o chamado Pacto de Lausanne, né, onde também foi definido ali muitos pontos doutrinários, enfim. Só que a gente não foge, infelizmente, né, dessa questão de misturas dogmáticas, né, na religião e nas nossas igrejas. Então, assim, isso é uma tendência histórica, é uma tendência humana, né? Nós, de sempre estarmos misturando, né, as nossas preferências, nossas culturas. A gente não é dado à reflexão. Eu estava conversando com um amigo meu hoje, um pastor, jovem pastor. Eu tenho esperança porque quando eu vejo jovens pastores assim, né, com a mente aberta, um coração ensinável, né, dado à leitura, reflexão, ao estudo, isso me traz uma esperança, né? E é pela ausência disso que nós estamos enfrentando, talvez, aí todas essas questões complicadas no sentido que a gente está tratando aqui, né? Que os fundamentos da teologia, os fundamentos da fé evangélica têm se ruído em alguns pontos, justamente por conta disso, que as pessoas elas deixam o parâmetro que Deus nos deixou, né, para que a gente pudesse se nortear na vida, porque a gente tivesse parâmetro, né? Que parâmetro é esse? Que referência é essa? É a Bíblia Sagrada, é a verdade de Deus, né? A palavra revelada, é de onde nós devemos extrair, né? E só de lá deve ser a única fonte. A gente tem um jargão na teologia que diz que é a nossa única fonte de fé e prática, né? Nossa única regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Só que, infelizmente, as pessoas não estão se dedicando, não só à liderança, isso talvez seja o principal motivo de tudo isso, mas também os cristãos em geral, eles têm desprezado, né, o conhecimento bíblico, a investigação bíblica, e aí a imaginação, o limite é o céu, né? E aí quando cai numa cultura igual a nossa, né, onde nós somos criativos, o brasileiro é criativo em tudo, né? Onde a gente dá margem mesmo, nós temos uma cultura folclórica, né, do mito, do místico, do mágico. Então a gente gosta de tudo isso, né? E inconscientemente isso tudo favorece para que a gente possa ficar imaginando um monte de coisa, né? Então, por exemplo, quando a gente está discutindo alguma coisa a respeito da Bíblia, a respeito de Deus, aí as pessoas falam assim: eu acho que é isso, eu sinto que é isso, para mim isso aqui e tal. Mas aí você vai perguntar: não, calma aí, por que você acha, né? Por que você está tirando, por que você chegou a essa conclusão? Eu penso que é assim, eu sinto que é assim, eu acho que é assim. Não, a gente não tem como pegar essas fontes, se é que são fontes, né, que não tem base de nada. Eu acho, vai ficar no meu achismo, no que eu sinto, nos meus sentimentos, né? Enfim, no que eu aprendi lá atrás, porque meu pai me ensinou ou alguém me ensinou, foi ensinado, você pensa isso, mas vamos pegar aquilo que para nós é uma peneira do que nós pensamos, é o filtro onde deve passar os nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossas conclusões, que é a Bíblia Sagrada. Vamos para a Bíblia. E quando a gente vai para a Bíblia, muitas vezes a gente se depara com a dificuldade de conhecimento das regras de interpretação, né, que a gente já estudou também. Acredito que a maioria de vocês estudaram, senão a gente vai estudar ainda no curso aqui, que é a hermenêutica, né? A matéria que vai nos ensinar que a Bíblia contém regras. A gente não lê a Bíblia assim e interpreta ela a partir da nossa imaginação, a partir daquilo que a gente acha. E sim, existem regras de interpretação, existem os textos originais, existe um contexto cultural, um contexto histórico, um contexto, por assim dizer, religioso, né? Antigo Testamento, enfim, e aí geográfico. Então a gente pega de todas essas fontes
para que a gente se aproxime mais daquilo que os autores escreveram, que eles comunicaram, né? Os primeiros públicos lá, que foram aqueles que receberam, né, as palavras dos apóstolos, dos profetas, enfim. E aí nós temos que fazer esse esforço e ter essa dedicação de estar buscando na Bíblia Sagrada a vontade de Deus para as nossas vidas. E é a partir da Bíblia Sagrada que a gente tem o parâmetro, porque nós não sabemos, amadas, a resposta, nós não sabemos como viver. E estou falando dos discípulos de Cristo, aqueles que dizem que servem a Deus. Nós devemos reconhecer que nós precisamos reaprender a viver. Evangelho é essa proposta, né? De um reaprendizado. Eu posso, antes de aceitar Cristo, ter formações, posso ter tido experiências, posso ter sido uma pessoa instruída, enfim, isso nada importa, tá certo? Isso não conta para saber a vontade de Deus, porque quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos uma nova mente, né? Uma nova categoria de pensamento. A gente recebe a mente de Cristo, como diz Paulo em 1 aos Coríntios 2,16. Né? Nós agora prestamos um culto a Deus. Em um dos aspectos do culto é a transformação da nossa mente, é se deixar ser transformado pelo Espírito Santo, como Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, esse culto racional, não se conformar, não se amoldar, não se modelar, né, com os parâmetros deste mundo, mas transformando a cada vez mais na renovação do nosso entendimento para que a gente experimente a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus, ou seja, recebendo a compreensão espiritual das coisas, da realidade em nossa volta, né? O que Deus tem a falar sobre isso, o que Deus tem a orientar sobre aquilo, né? O que Deus chama de verdade, né? O que nós estamos aqui de fato pegando como sendo para nós verdade. Então o propósito desse estudo é isso, nos dá parâmetros, nos dá ferramentas para que a gente possa distinguir o que é evangelho falso, o que é evangelho verdadeiro, o que é uma falsa sabedoria e o que é a sabedoria de Deus, né? E para alcançarmos maturidade na vida, tá certo? No serviço cristão, como também a unidade na fé genuína, né? E não se deixar levar por todo o vento de doutrina, pelo contrário, para que a gente identifique tudo isso, que a gente precisa ter discernimento. E para ter discernimento, você precisa ter conhecimento para comparar o que não é correto, né? Então, tipo assim, Opa, deixa eu tomar uma água aqui. Porque hoje aqui tá muito calor, viu? Eita, eu ia falar minha nossa senhora dos evangélicos, né? Que tem de tudo hoje, então a gente coloca mais um aí dos evangélicos. Brincadeiras à parte, amadas. O que acontece? Para que a gente possa chamar alguma coisa de errado, a gente precisa saber o certo. Para que a gente possa chamar alguma coisa de falso, a gente precisa ter o verdadeiro para comparar, não é? Então, se a gente não tem um parâmetro, como que a gente vai distinguir? Não tem como, não dá. Então a gente precisa primeiro saber o que é de fato correto, qual é o ensinamento adequado, qual é a verdade a respeito disso, disso e disso, né? Porque se a gente não tiver esse parâmetro, como diz aqui o Efésios capítulo 4, verso 13, 14 e 15, nós vamos ser levados por todo o vento de doutrina. E a gente percebe, como eu falei, principalmente na nossa nação, não que isso não aconteça em outros contextos, né? Acontece também, mas aqui no Brasil me parece que é de uma forma mais diversa, né? Aliás, nós temos um país que é uma coxa de retalho, né? Aqui não tem, por exemplo, não é assim uma Alemanha, né? Não é uma Inglaterra, que a gente percebe que tem umas coisas são bem coesas, né? Elas são, por exemplo, na Inglaterra você tem a igreja oficial, que é a anglicana. Na Alemanha você tem a luterana muito forte. E você tem uma etnia bem definida nesses países também, né? Brasilzão não, o Brasil é uma mistura do mundo todo, em muitos sentidos, né? E nós temos a nossa cultura, mas a nossa cultura é essa coxa de retalho,
né? Porque nós fomos colonizados lá por portugueses, né? Vieram os espanhóis, enfim, os africanos que povoaram aqui e trouxeram a sua cultura, e a gente tem muitas colônias. A gente acho que já discutiu em outra ocasião, ou não, acho que eu estou confundindo aqui, foi em outro curso, tá? Que a gente falou sobre o Brasil sendo... aliás, tem população no Brasil, né? Por exemplo, de japonês, de italiano e de alemão, ou de alemães, né? Que em todo o país do mundo não se tem aquele número. No Brasil, só nesses... Então, ou seja, italiano tem mais na Itália em qualquer outro lugar, fato. Mas aqui no Brasil, nós temos em maior quantidade, mais do que qualquer país do mundo. E assim vai com outras etnias também. O que eu quero dizer é que aqui a gente tem toda essa mistura, né? Coisa boa. O Elton tá chegando aqui também, ó. Mais um para reforçar as trincheiras. Um para representar a classe... Os indígenas também, né, com a cultura deles. Sim, exato. Então nós temos... Exato, irmã Ana Cláudia. Nós temos assim uma mistura muito grande, né? E o que isso traz? Traz essa diversa compreensão. Então a gente precisa, de fato, entender muito bem o que é evangelho, né? E quando a gente vai, muitas vezes, discutir com os irmãos, quando a gente vai para uma igreja evangélica, a gente percebe que muita coisa é ensinada, é falada, né, como sendo doutrina, verdade, vontade de Deus. Aí uns falam, isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus. E muitas vezes não tem nada a ver. Aquilo é uma declaração a partir de uma compreensão cultural, né, amados? Só para dar um exemplo rapidinho. Nós tínhamos até a década de 1970, alguma coisa assim, 60, 70, mais ou menos, igrejas, né, que elas eram muito rígidas em questões de comportamento, a gente chama de usos e costumes, né? Ou seja, roupas e essas coisas todas, e os acessórios que nós carregamos, né? Então a gente carrega acessório aí, aos montes, né? Ó, é anel daqui, é correntinha de lá, é brinco, eu não tenho brinco não, eu estou só exemplificando, né? É brinco daqui e tal, é aquela coisa toda. E aí essas igrejas, e elas eram todas fundadas por homens, tem esse detalhe. Aí veio uma igreja para cá, que ela foi fundada por uma mulher, né? Amy McPherson, que é do Evangelho Quadrangular, né? Então já não havia esse ensino, né? A respeito das questões de usos e costumes, porque a mulher já era um pouco mais diversa e desprendida disso, né? Então, só para a gente entender, e de fato essas coisas, elas não são parâmetro de doutrina, isso diz muito mais respeito à cultura, à localidade, né? Como nós preferimos as músicas, os ritmos. Não há nada, por assim dizer, sagrado e profano, né? Não é a cultura que vai falar o que é sagrado ou profano. Naquela cultura, talvez isso é mal visto, aquilo é mal visto. Mas, como eu disse, não é a cultura que deve dar para nós a referência para a gente julgar o que é e o que não é vontade de Deus, o que é bom para nós e o que não é bom para nós. E sim a Bíblia Sagrada, mas precisamos conhecer a Bíblia, precisamos estudar a Bíblia. Eu não estou dizendo que todo cristão tem que ser um mestre na Bíblia. Eu estou dizendo que todo cristão precisa minimamente conhecer os ensinos da Bíblia, minimamente, né? Ter um entendimento a ponto de não confundir essas coisas, amados. Porque a gente sabe, nem todo mundo vai ser um teólogo, um ensinador, né? Um pastor, um pregador, mas todo discípulo de Cristo precisa minimamente ter um parâmetro para que ele possa estar distinguindo essas coisas, tá? E aí quando vier os modismos, que vem mesmo, né? E vem com força, como diz aqui no estado, vem com força. Né? Um monte de moda, um monte de coisa que a gente fala, nossa, mas isso aqui não tem nada a ver com o Evangelho. Não precisa, acho que não precisa nem exemplificar, né, irmão? Que a gente já sabe de todas essas questões que estão por aí, né? Cada coisa que escandaliza até os ímpios, né? É motivo de chacota, de piada, até para aqueles que não conhecem, porque sabe que aquilo é uma coisa assim, no mínimo esquisita, para não falar
diabólica e tudo mais, mas até aqueles que não têm o discernimento doutrinário, até aqueles que não participam de contexto evangélico, sabem que tem um monte de coisa que é uma pataquada só, né? Mas infelizmente existe uma multidão, não são poucos, é uma multidão absurda, né? Seguindo nessas igrejas, onde é falado que aquilo é vontade de Deus, que aquilo é evangelho, e a gente sabe muito bem, né, tendo um mínimo conhecimento bíblico, que essas coisas, elas de fato são ventos de doutrina, né? Mas carregam essas pessoas, levam essas pessoas por aquilo que Paulo diz em Efésios 4:13, por não crescerem em Cristo, por não ouvirem os ensinadores, por não serem nutridos com a doutrina. E aí eles vão aí sendo levados mesmo, né? Bom, o cristianismo e os seus fundamentos. O cristianismo é uma religião que se alicerça nos pressupostos da revelação bíblica, tá? Cujos fundamentos não são apenas coerentes com a verdade e a realidade da vida, né? Mas são a própria verdade e desde que sejam também a própria autoritativa e indestrutível palavra de Deus, tá? O cristianismo, como um corpo de verdades fundamentais, tem resistido ao teste da coerência com a realidade, ou seja, quando testado na vida prática, né, se mostra coerente e funcional. E esta prova, e a prova, né, e a aprovação tem sido feita através dos séculos com sucesso. Não é assim com os outros sistemas filosóficos e religiosos. O que eu quero dizer com isso aqui, com esse texto que eu escrevi? Que a fonte da verdade é Deus, né? E que essa verdade, ela tem resistido à prova do tempo, porque ela tem se mostrado coeso, né? Coerente com a vida, com a realidade. Vou dar um exemplo daquilo que não... Amados, é assim, tem coisas que a gente não precisa nem se esforçar muito para provar com argumentos bíblicos. Tem coisa que a vida desmonta, sabe? Aplicando na vida, não vai. Não vai. Né? Quando você... Porque tinha caído para mim. Sim. Eu não peguei o que você falou. Caiu aqui, não sei se foi o meu, se foi o seu. Acho que foi a irmã que aqui a gente permaneceu. Mas tudo bem, Ana Cláudia, vai... Então foi a minha. Então. Isso, mas vai ouvindo aqui que não perdeu muita coisa assim, não. Dá para compreender aqui, tá? Que eu ainda tô... Mas o que pouco que você estava falando, professor, é o seguinte. Depois que a gente começa realmente a estudar a palavra, fica tão difícil da gente, às vezes, se apegar ou assim, estar numa denominação, numa religião, vou colocar assim. Bom, porque é tanta coisa assim absurda que a gente vê. Eu tenho conhecido algumas pessoas de algumas denominações, né, que vão surgindo assim, vai brotando por aí. É cada coisa tão absurda, os negócios assim, que eles inventam, umas coisas tipo, para chamar pessoas, né? Exato. Não para Jesus, né? Infelizmente, mas para encher a igreja. Sim, mas aí é isso que eu estou dizendo, o fato... Eles não pregam salvação, eles não estão pregando salvação. Sim. Eles estão pregando cura, eles estão pregando libertação, mas assim, hoje é campanha não sei de quê. Amanhã a campanha não sei de quê. Nós estamos fazendo essa semana, tem que... Sabe, umas coisas assim meio... Sim, sei lá, sim. Pra mim... Quando a gente vai das cartas de Paulo, não, era isso aí. Exato. Não, Ana, não só isso. Hoje você se vê pregando tudo, menos Cristo. O intuito é encher a igreja, não levar as pessoas à salvação. Sim. O intuito é você trazer as pessoas para dentro de um rótulo denominacional. Não levá-las a um verdadeiro entendimento de quem é Cristo, o que Cristo faz por nós, o que Ele já fez e os benefícios da salvação. Hoje você não vê muito isso, você só vê a pregação com o intuito de levar as pessoas para dentro do rótulo. Isso, mas aí, viu, irmãos? Elton, obrigado pela contribuição, meu amado. É justamente isso que a gente está pontuando, a necessidade de instruir, de ensinar, né, de pegarmos tudo aquilo que a Bíblia ensina, né, expor isso de fato de uma maneira que as pessoas sejam orientadas, né, que seja ali abordado de uma maneira a construir um ensinamento, que os nossos cultos ele tenha de fato, né, não só a questão da pregação em si, como se tem hoje muitas vezes,
que é uma pregação mais imediatista, né, aquilo para aquele momento, mas que tenha uma proposta de ser uma exposição que instrua, que traga um conteúdo para orientar as pessoas para a vida e não só para um momento, né? Porque o próprio ensino bíblico, ele traz consolação, ele traz edificação, ele traz exortação, ele traz consolo para a alma, né? Ele confronta o nosso caráter. O ensino bíblico, a exposição do ensino bíblico já é suficiente, né, para trazer tudo aquilo que a gente precisa. O Espírito Santo, ele é suficiente, né, usando a sua palavra para nos conduzir na vida. E em todas as ocasiões, o ensino bíblico, ele abrange, ele é pleno, ele é completo, né? A exposição bíblica, o que a Bíblia traz como ensinamento, é suficiente, é pleno para a demanda da vida do ser humano, né? Então, além de falar da salvação em si, da necessidade do ser humano se arrepender, também, né, a mensagem, ou na mensagem, traz também não só como o ser humano deve se arrepender, mas de como ele deve viver a partir do arrependimento. Então, o que eu quero dizer é que toda exposição bíblica, isso inclui as músicas que nós cantamos, elas também devem conter instruções, né? Eu não estou dizendo, amados, que tudo tem que ser de uma maneira como a gente está fazendo aqui, né? Um culto-aula, não é isso que eu estou propondo. Eu estou dizendo que todo o conteúdo, ele deve trazer um conteúdo bíblico, né? Que toda a exposição por meio da música, da oração, a oração instrui, a música instrui, a pregação instrui, né? O nosso culto tem que ter esse cunho. O nosso relacionamento com Deus deve ser pela via da orientação. Não deve ser de outra forma, apenas do coração no sentido emotivo, é isso que eu estou querendo dizer aqui quando eu falo coração, né? Não só as questões sensoriais, as questões das emoções, isso faz parte, mas isso não é o principal. Isso não é que deve conduzir o nosso relacionamento com Deus, tá certo? Esse é o ponto que a gente aborda aqui nessa matéria, Fundamentos da Teologia. É fundamento, aquilo que é base, é concreto, aquilo que não pode ser abalado, né? Então, assim, o resto tudo pode ser abalado e será abalado, porque não é estrutural, não é? Isso é apenas algo periférico, vem como parte para as nossas vidas. Eu estou dizendo a questão das emoções, a questão de fato da gente se derramar, o quebrantamento, a vida piedosa nesse sentido de devoção, né? Só que se a minha compreensão ela não for nutrida com as coisas espirituais, por orientação de Deus, se o Espírito Santo não transformar o meu entendimento, nós não seremos consequentemente transformados no estilo de vida, nas relações, no testemunho, no comportamento, na proposta de vida. Então tudo isso vem, de fato, por sermos instruídos por Deus. Quando nós pegamos um texto lá do Antigo Testamento, em Ezequiel, me veio à mente agora esse texto, eu gostaria de ler com vocês, se vocês puderem acompanhar na Bíblia, tudo bem, se não, anotem para ler depois, tá? Ezequiel, me parece que é o 36 e 26, deixa eu conferir aqui com vocês, né? Ezequiel 36 e 26 ou é 26 e 36? Vamos lá, vamos juntos aqui. Eu acho que é 36 e 26, tá? Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 36, versos de número 26 e 27. Olha só o que diz aqui, pelo menos na minha versão. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Aí quando a gente lê, olha só, a gente pensa, então Deus vai nos dar um coração, né? Coração novo, vai tirar aquele coração insensível que é o de pedra, vai nos dar um coração sensível que é de carne. Aí o que a gente liga? A palavra coração a sentimento. Não é isso que nós temos culturalmente falando? Só que não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia ela não trata, não usa a expressão coração para se referir aos sentimentos.
coração é sinônimo, tá certo? De pensamento, né? Lembra que Jesus disse, olha, o que contamina o homem não é o que entra no homem, é o que sai do homem. Porque é do coração que sai as maledicências, os adultérios, os homicídios. Então o coração na Bíblia, né, via de regra, na grande maioria dos textos, e esse incluso, refere-se ao centro do ser humano, tá certo? Ao âmago do ser humano. O Provérbios 4:23, se não me falha a memória, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. E tantos outros textos. Esse texto aqui de Ezequiel está lá em Hebreus, vamos lá? Em Hebreus para a gente ver. Me parece que lá deve ter algum acréscimo, né? E aí a gente vai compreendendo um pouco melhor lendo esse mesmo texto, tá? Porque ele se cumpre, né? Ele continua, por assim dizer, o seu ensino no Novo Testamento, tá? Então, Hebreus, capítulo de número 8, né? Deixa eu ver aqui a partir de onde a gente vai ler para ser uma leitura mais completa. Desde o 8 e 8. Hebreus 8, capítulo 8 e versículo de número 8. Diz assim, ó: porque repreendendo-os, lhe diz: eis que virão dias, diz o Senhor, e que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento. Olha como mudou aqui já a expressão, tá vendo? Né? Embora vá falar do coração, mas olha só, porém a lei no seu entendimento, né? Lá diz no coração, mas aqui entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo, e não ensinará cada um seu próximo, nem cada um seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Olha que coisa interessante. Então, quando diz aqui que ninguém precisa ensinar o seu irmão, é que não haverá mais a necessidade, como havia no Antigo Testamento, de ter uma pessoa que era a pessoa que Deus falava por meio dela para todos, né? Então, aqui o novo concerto, o Novo Testamento que nós chamamos, a proposta é que o Espírito Santo, que habita em cada um dos discípulos de Cristo, os instrua. O texto aqui, o Hebreus, né, o autor, ele não está propondo que não há ministérios específicos como o pastor e o mestre, não é isso. Mas que cada um, discípulo de Cristo, por ser a habitação do Espírito Santo, tem condições de aprender de Deus, ainda que seja através dessas pessoas, né? Mas não há mais aquele oráculo, aquele profeta que precisava ser consultado, aquele sacerdote que precisaria ir até ele para falar com Deus. Não, todos nós agora somos instruídos por Deus, né? Temos esse privilégio, essa graça, essa bênção de sermos amadurecidos. E é por meio do ministério, como diz o Efésios capítulo 4 que nós lemos, né, verso 11, né? E ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para que todos possam chegar à medida e à estatura completa de varão maduro, né? Como Cristo. Então a gente percebe, amados, essa necessidade de termos fundamentos, cada um de nós, sermos amadurecidos por Deus, sermos pessoas que saibam quem é Deus, não só que sintam Deus. Nós sentimos também a presença de Deus e glória a Deus por isso. Como é bom nós que somos aí, né, da turma do fogo, a turma do Pentecoste, a gente que aprendeu, né, a maioria de nós, pelo menos do curso aqui, pelo que eu conheço, aprendeu a questão da continuidade, né, dos dons espirituais, essa comunhão mais efusiva, mais intensa. Como é bom sentirmos a presença de Deus, né? Como isso é um privilégio, glória a Deus por isso. Mas o que eu quero aqui pontuar não é essa questão de sentirmos Deus apenas, é de sabermos. 2 Timóteo, capítulo de número 1, deixa eu conferir com vocês o versículo, que eu não me lembro exatamente, mas lá em 2 Timóteo, tá? A gente estava em Hebreus, né?
Vamos dar uma resinha aqui, ó, e a gente volta em uns 2, 3 livros, a gente chega em 2 Timóteo, capítulo de número 1, eu quero pegar aqui exatamente a referência, né? Deixa eu ver se eu acho, né? Se eu não achar, eu vou ter que citar aqui de memória, né? Mas é o Paulo dizendo, porque eu sei em quem tenho crido, né? É isso que ele diz, é o 12, será? É o 12? É isso mesmo. Capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo número 12. Por cuja causa padeço, também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então olha só a expressão que ele fala, eu sei, não é eu sinto. Como nós falamos, faz parte, glória a Deus por isso, sentir a presença de Deus fisicamente. Mas a expressão que Paulo diz, eu sei em quem eu creio, tá certo? Eu sei esse relacionamento pela sinapse, né? Pelo córtex frontal, pelo entendimento, pela compreensão, pelo lógico, no sentido da palavra que o cérebro é quem está se comunicando com Deus, né? Esse cérebro que é, entre aspas, ativado por um nascer de novo, por uma iluminação do Espírito Santo, mas é uma instrução, é uma orientação, como eu acho que eu falei na aula passada, pelo menos eu acho que eu falei, não me lembro exatamente, mas se não falei, vou falar. Se falei, repito, e se não falei, agora eu vou falar que lá em João, capítulo de número 6, Evangelho de João, capítulo 6, Deus, ele atrai as pessoas a si por meio do ensino, da instrução, porque Deus não quer ninguém que se relacione com ele sem saber quem ele é, seu caráter, sua natureza, seus atributos, para que possamos adorar a Deus, amados, não só com os sentimentos, mas com o entendimento, como esse culto racional que nós falamos aqui, né? Então Deus quer que nós saibamos quem Ele é, que a gente se relacione pessoalmente com Deus, nessa relação de conhecimento, de intimidade, né, de fato, do relacionamento. Então, para eu amar uma pessoa, eu preciso conhecer essa pessoa. Para eu me relacionar com alguém, eu preciso conhecer essa pessoa. E a intimidade de fato é quando eu conheço os pensamentos, quando eu conheço os sentimentos dessa pessoa. Isso é intimidade, não é? Eu acho interessante, né? Antes que a gente leia aqui, calma que nós vamos ler o João 6, tá? Mas antes que a gente leia o João 6, me vê a memória também agora, João também, mas é o capítulo 15, onde Jesus diz assim, deixa eu até dar para vocês o versículo, tá? Não precisa ler, não, só anota, depois vocês leem aí, que eu quero ler o 6 com vocês. Mas o capítulo 15 de João também, Jesus, lá nos versos de número 13, 14, 15, ele vai dizer assim, ó, ninguém tem maior amor, né, do que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E ele diz, vós não sereis mais meus, aliás, vós sereis meus amigos, se fizer o que eu vos mando. Já não chamarei de servos, porque, olha só, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto eu ouvi de meu Pai, eu tenho feito conhecer. Eu não tenho feito sentir, ele diz, eu tenho feito conhecer. Então Jesus vai dizer o relacionamento que ele veio propondo, um relacionamento de intimidade, de amizade, onde Deus abre o seu coração, onde Deus mostra o seu coração pelo lado de dentro, que é o próprio Jesus, amados, não é? Então, conhecer a Cristo. E pronto. Então, o que eu estava dizendo a respeito dessa questão de conhecer, né? Olha o que Jesus fala aqui, né? De conhecer, eu vos farei conhecer o meu Pai, vocês conheçam. E aqui em João capítulo 6, que eu disse que nós iríamos ler, voltando aqui em João capítulo 6, versos 44 e 45, tá? Esse texto aqui eu estou usando para afirmar que Deus traz as pessoas a si, por meio do ensino, da instrução. Pelo menos é o que eu compreendo desse texto aqui, ó. Então, João 6, 44 e 45. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas,
Olha só, nós acabamos de ler lá em Ezequiel. Jesus está se referindo a Ezequiel aqui, tá? Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu, olha só, aprendeu, vem a mim. Então, olha os termos. Quem do Pai ouviu, a gente aprende por ouvir, não é? Paulo, em Romanos, capítulo de número 10, me parece que é o verso 17, que vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo, ou a pregação de Cristo, né? Então, ouvimos, aprendemos, e aí sim, nós vamos até o Pai, né? Jesus diz, vem até o Pai. Mas por meio do quê? Ouvir, aprender, e sim Deus nos atrai pela consciência, pelo entendimento transformado, pelo alargamento da compreensão, que a gente chama da metanoia, né? A mente expandida, que é o que está lá em Romanos capítulo 12, né? Metanous, tá? A mente expandida, a conversão propriamente dita, a verdadeira conversão se dá na mudança de compreensão, tá? Então é isso que a gente precisa entender. Então, quando a gente fala de verdade, né, de fundamento, é muito difícil falar essas expressões nessa geração. Verdades, né, e absolutos em nossa geração tem sido um desafio, pois ela rejeita, né, essas afirmações. Ou seja, que há absoluto, que há verdade. Então nós estamos vivendo em um tempo, em uma época, que o conceito de que existe verdade, absoluto, é desprezado. Não é assim algo, por assim dizer, novo, porque lá no tempo dos apóstolos, o apóstolo João já enfrentou um grupo lá de pessoas chamado de agnósticos, tá? A palavra agnóstico quer dizer não saber. Então esse grupo, eles afirmavam o seguinte: dá para saber se Deus existe? Não, não dá. Não dá para saber, não dá para saber. Então é não saber, né? Agnóstico. Não dá para saber. Então, a gente não tem condição de conhecer Deus, a verdade e tudo mais. Eram os agnósticos. Inclusive, eles afirmavam que Jesus não poderia ter vindo como um ser humano, ter vindo em carne, né? E aí o João até vai dizer, ó, esses são os anticristo. Aquele que afirma que Jesus não veio em carne é o anticristo, né? Anticristo não no sentido escatológico, mas eles são contrários a Cristo, esse é o sentido, né? Mas a questão é, esse grupo já falava, não tem como a gente saber. Não, a Bíblia diz que tem sim. Não por nossos esforços, não porque nós buscamos a Deus, mas porque Deus se deu a conhecer, né? Como está escrito lá em João capítulo de número 1, versículo de número 14, o Verbo se fez carne e tabernaculou, armou a sua tenda, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Olha que coisa interessante, né? Então Jesus se fez carne, morou entre nós, né? Conviveu entre nós aqui como ser humano por 33 anos, tá certo? E ele se revelou cheio de graça e de verdade, ele ensinou, ele orientou. A Bíblia está recheada, livros e livros, evangelhos, as cartas, enfim, o Novo Testamento tem diversos ensinamentos, diretos da boca de Jesus e outros passados pelos seus apóstolos, ou repassados, né, que receberam diretamente de Jesus, e alguns foram conduzidos pelo Espírito Santo, que nós chamamos de inspiração, tá certo? Foram inspirados, né, pelos ensinos. Então é o que Jesus ensinou. Capítulo 14 de João, verso 26, se não me falha a memória, Jesus disse, olha, quando o Espírito da verdade vier, ele vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho ensinado, tudo quanto eu vos tenho falado. Então Jesus ensinou por meio de parábolas, Jesus falou literalmente e diretamente pegou textos inclusive do Antigo Testamento para reforçar ensinos seus, que não era nada novo que ele estava ensinando, eram coisas que as pessoas não compreendiam lá atrás, por não terem de fato, né, a maturidade para receber a revelação de Deus, mas ele tinha vindo na plenitude dos tempos, como Paulo diz em Gálatas capítulo 4, verso 4, enfim, esse ensino, a Bíblia, ela é um livro de instrução, doutrinário, amados. A nossa fé, ela é baseada na verdade, e essa verdade é contida, né? Ou melhor, Jesus é essa verdade.
Jesus é aquele que ensina a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nesse contexto, principalmente que nós vivemos, sobre relativismo, eles dizem: não há verdade no absoluto, a sua, a minha, isso aqui é questionado e tal. E assim, é interessante, né? A criatura quer questionar o Criador. É bem complicado esse negócio, né? Mas enfim, amadas, vamos aqui na leitura para a gente continuar o pensamento, ó. Isso tem um marco, ou seja, essa questão de que não há absoluto, tá? Isso tem um marco histórico que é bem recente, é agora em 1989. Quem é bom de conta aí faça as contas, porque eu sou péssimo de conta. Até arredondando 90, eu não sei, daqui para 33 anos, é isso? 89 para 2022? Me ajudem aí, eu sou péssimo de conta. É isso mesmo? É? 32 anos, né? Então, ó, a gente tá falando de 32 anos atrás, ó. Todos nós éramos vivos, né? Então, ó, da nossa época, nossa geração. A gente está falando de algo agora recente. Então, tem esse marco histórico, né, que foi a queda do Muro de Berlim em 1989, onde a sociologia chama do início da pós-modernidade. O termo pós-modernidade é um conceito que a gente chama de sociofilosófico. Ou seja, a sociedade absorve esse pensamento, né? Ou seja, que não há absolutos. Isso vem sendo trabalhado ao longo de um tempo e existe esse marco histórico, e a partir dali, então, isso é tomado como verdade. Agora que negócio não faz sentido, é coisa de doido, né? Então você pergunta para uma pessoa assim: você está dizendo que não há absoluto, que não há verdade. A minha verdade é a sua, cada um tem a sua? A pessoa fala assim: é isso mesmo. Aí a gente pode perguntar: mas você tem certeza absoluta do que você está falando? Você tem certeza absoluta do que você está afirmando? Tá vendo? Não faz sentido, porque ela vai falar: tenho certeza absoluta. Mas você está falando que não há absoluto, que não há certeza, que não há verdade. Então não faz sentido, amados. É um negócio que não faz sentido. Negócio de doido. Para nós, as verdades reveladas na Bíblia sempre serão absolutas, embora contextualizada. Isso que a gente está falando, né? Que elas devem ser tomadas, essas verdades, e elas devem ser aplicadas em uma realidade que nós vivemos, tá? Então, por exemplo, nós não vamos viver, culturalmente falando, como viviam as pessoas lá na Palestina 2000 anos atrás, amados, né? A gente não vai viver aquela vida sem energia elétrica, sem geladeira. Não, nós vamos ter que conservar a carne aqui no sal, vamos ter que ter o candeeiro a querosene. Até pouco tempo atrás era, né? Em alguns lugares, mas graças a Deus, a gente tem a tecnologia, louvado seja Deus por tudo isso. Isso é bom demais. Olha aqui o que nós estamos fazendo, usando a tecnologia. Não é só luz elétrica não, é tecnologia de ponta. Nós estamos ao vivo aqui, em estados diferentes, nos vendo. Não é só falando, antes era telégrafo, era sinal de fumaça, depois telégrafo, né? E tal, depois o telefonão lá, depois o celular, que era um negócio desse tamanho assim, ó, que pesava assim, ó, né? E hoje, olha, videoconferência, daqui a pouco tem cheiro entre nós, aí eu não sei se vai ser bom ou se vai ser ruim, né? Isso aí, não sei, tal. Mas brincadeiras à parte, a gente contextualiza o ensino bíblico nesse sentido, tá? Contextualiza, né? Essa é a palavra adequada, tá? A gente nunca vai relativizar, ou seja, era verdade lá e não é aqui. Verdade doutrinária foi lá no tempo de Jesus, é aqui no Brasil, no século 21 que a gente está, ano 2022, é na China, vai ser não sei quantos mil anos para frente. Verdade, é imutável, ela é atemporal, ela é universal. Isso quer dizer, não depende do tempo, ela não muda, é verdade, permanece verdade, porque é verdade de Deus, é verdade eterna, e ela é universal. Em todos os lugares a verdade é verdade, independente do contexto, do idioma e do que quer que seja. Então nós estamos falando de verdades fundamentais, elas não mudam, tá certo? É isso que a gente está pontuando aqui. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico,
mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te